Por tudo isso, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor. Amém. Só deixa o meu pé. Isso. É isso mesmo. Obrigado. Uau, muita coisa aconteceu e vocês são muito intensos. Isso é algo maravilhoso. Porque uma das coisas que os Black Mirror têm feito conosco é tirar a nossa intensidade de viver. Esses espelhinhos aqui, eles parecem... Já viu o índio quando vê máquina fotográfica, que ele fica com medo que roube a alma dele? Então, isso aqui rouba a alma da gente, sabia? A gente tem perdido essa intensidade. Eu vou falar mais perto para poder deixar mais baixo. A gente tem perdido essa intensidade de fazer as coisas com... A igreja cristã usa muito a palavra excelência, mas eu acho que não é bem excelência. É paixão mesmo. É a gente ser apaixonado por aquilo que faz. Vocês fizeram camisetas lindas, eu ganhei uma, só não estou usando porque eu sou teimoso. Vocês prepararam um lugar, vocês fizeram os louvores, prepararam danças, luzes e coreografias, e tudo isso é muito intenso. Demonstra que o desejo de vocês é dar tudo, não é? Demonstra paixão. Isso vai na corrente contrária, isso vai em oposição ao atual estado das coisas. Tem uma palavra meio complicada. Eu sou um cara que às vezes fala umas palavras meio complicadas. Vocês me desculpem por isso. A palavra é Zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra em alemão que quer dizer espírito do tempo. Existe um Zeitgeist sobre essa geração, existe um espírito do presente tempo, que é o espírito de frieza, tristeza, apatia, desinteresse, que leva no final a uma tristeza profunda, que se torna depressão, e que quando não tratado, não acompanhado, leva muitas pessoas a morrer, a se suicidar, que é a morte da carne, ou a se tornar frias e apáticas e incapazes de amar, que é a morte da alma, a morte do coração. E o propósito, a gente vai começar a falar de propósito, mas um dos propósitos da igreja é não permitir que esse sentimento de apatia e de frieza entre no nosso coração. Por isso, talvez tanta intensidade se faça necessário naquilo que se faz para a igreja. Os pastores e líderes que o digam, porque eles precisam se desdobrar a fim de cuidar de todas as pessoas e a fim de exercer os seus ministérios. Hoje nós vamos falar sobre propósito. E poucas coisas são mais difíceis de se falar do que propósito. O que é propósito? O que é... Propósito, tem duas formas de você entender essa palavra, propósito. A primeira é intenção, intuito. Então, qual é a sua intenção? Qual é o seu propósito? Por exemplo, qual que é meu propósito em estar segurando esse microfone aqui? O propósito é que vocês consigam me ouvir. Vocês não vão conseguir ouvir o que eu estou falando. Então eu tenho uma intenção em usar esse microfone, certo? Mas eu posso usar também propósito como objetivo. Eu falei no microfone com o objetivo de ser ouvido, com o propósito de ser ouvido. Então, o propósito pode ser intenção ou pode ser objetivo. Quando a gente fala sobre isso, a gente lembra de Efésios capítulo... eu vou ler muito Efésios, então tá na minha cabeça. A gente lembra de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. E ela é cortante o bastante para, entrando em nós, ela dividir alma de espírito, juntas de medulas, e pensamentos e propósitos do coração. Olha, alma e espírito, não sei se é difícil ou fácil dividir. Mas eu sei que junta em medula, por exemplo, no frango, quando você vai comer um frango,
Você quer cortar o frango. Eu já cortei frango, tá? Eu sou um cara que cresceu na roça. Aí a gente matou galinha. Aí tinha que, às vezes, que cortar a cabeça do osso. Cara, separar a junta da medula não é fácil. É muito grudado. É quase a mesma coisa. Agora, para pensar no pensamento e no propósito do coração. Como é que se divide isso? Como é que se separa pensamento de propósito? Certo? No caso, a palavra que é usada para propósito também pode ser intenção. Então, divide o seu pensamento da sua intenção. Como que se faz isso? Porque quando a gente pensa alguma coisa, normalmente tem uma intenção por trás do pensamento. Quando a gente fala alguma coisa, tem um pensamento na cabeça que nasceu de uma intenção. E às vezes, as nossas palavras que vêm dos nossos pensamentos apontam numa direção, mas a intenção é o contrário. Você fala assim, com sarcasmo, por exemplo, te amo, meu querido. Na verdade, você quer dizer, cara, eu não suporto você. Pensamento é um, propósito é outro, intenção é outra. Então, quando a gente vai julgar o nosso coração, para responder essa pergunta, qual é o meu propósito, certo? Porque, vamos fazer uma alteração aí. Se o título do congresso é qual é o seu propósito, e é você que está respondendo essa pergunta, então cada um tem que fazer qual é o meu propósito, certo? Isso é a pergunta que cada um tem que responder aí na sua cadeira. E eu respondendo aqui. Qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? E você diz isso, qual é o meu propósito? Deu para entender? Ficou claro essa metalinguagem? O ponto é, se você tem que responder qual é o seu propósito, você vai ter que dividir muito bem os pensamentos e os propósitos do coração. Porque às vezes você está andando numa direção e você acha que o que você quer é aquilo, mas o seu coração é desesperadamente mau e corrupto e ele é capaz de seguir numa direção querendo ir para outra. Porque os pensamentos e os propósitos podem estar muito próximos, mas são difíceis de separar um do outro. Nós precisamos de uma espada muito cortante. E essa espada é a palavra de Deus. Para compreender quais são os verdadeiros propósitos da nossa vida e do nosso coração, nós precisamos submeter o nosso olhar à pura palavra de Deus. E é por isso que eu queria orar essa noite. Pai Santo, nós te amamos. Nós estamos muito honrados de estar aqui nessa igreja, na tua presença, na presença dessa juventude maravilhosa, desse grupo de irmãos que te ama com todo o coração. E o nosso desejo é não turvar o ensino da palavra com os nossos próprios pensamentos, mas falar somente aquilo que o Senhor deseja. Nos dá uma boca pura, Senhor, e santa, que fala a tua vontade apenas. Remove do nosso coração, do nosso intuito, do nosso propósito mais interior. Remove aquilo que não venha do Senhor. E que toda palavra que venha de ti floresça e dê frutos no coração daquele que ouve como uma boa terra. Que essa mesma intensidade que eles demonstraram ao te adorar também seja usada para receber a palavra e para aprender a teu respeito. Não só ouvindo, mas também praticando aquilo que é ensinado nesse púlpito, não por mim apenas, mas por todos os que aqui ensinam em teu nome. Nós te agradecemos por essa noite tão preciosa, por essa honra indizível de estar diante dos meus irmãos, os quais eu não conhecia, mas já são preciosos para mim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 1, versículo 9, e eu acho que eles querem transmitir, mas eles querem projetar, desculpa. Eles querem projetar, mas se não for possível, eu queria que você ouvisse, só ouvisse. Já está lá? Eu uso uma versão meio específica, eu estou usando a NVT, aí eles estão projetando na NVI. Vai dar uma diferença, mas é uma diferença só de tradução, relaxa, vamos ouvir. Vai dar certo. Efésios 1:9 diz o seguinte, olha, ouçam com bastante atenção, eu vou ler até pausadamente, se der sono vocês me perdoam. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isso é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é esse, no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus,
pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Se a gente ler esses versículos e entender o que está escrito aqui, eu não preciso dizer nada. Deus tem um propósito. Você não tem um propósito? Deus também tem. Certo? E é interessante a gente perceber que alguns de vocês aqui estão na faculdade, certo? Aqui tem pessoas do ensino médio, a gente no ensino fundamental. E a perspectiva que a gente recebe na escola, nas conversas, na televisão, na mídia, é uma perspectiva naturalista. De que o mundo, todas as coisas que existem, todas as coisas vivas, incluindo você, vieram de uma sucessão de acasos. Por acaso, lá no passado distante do qual nós somos incapazes de imaginar, por meios que a gente não sabe explicar, aminoácidos surgiram, se ligaram em proteínas, que se ligaram em forma misteriosa e se tornaram o primeiro organismo vivo antigo que, por um processo de seleção natural, foi gerando descendentes mais aptos sob a pressão do meio, e esses descendentes mais aptos geraram outros mais, e eles foram se arvorando numa série de espécies que, ficaram na água e depois saíram para a terra e, subiram nas árvores e viraram macacos. Aí os macacos, eles tiveram filhos pelados que eram capazes de um raciocínio diferente. Isso é uma maneira muito grosseira de falar, mas para pensar, é mais ou menos isso. Que disse da teoria da evolução e tudo mais, e a origem natural do homem sem um Criador. Sem um Criador, você para pensar, você não tem propósito algum de existir. Vocês concordam comigo? Se você é derivado de uma série de aleatoriedades ou de uma série de acasos, não existe um Deus. E se não existe um Deus, não há propósito em nós existirmos. Se nós somos só fruto de sucessivos erros e acertos do acaso, para que nós existimos? Essa perspectiva rouba de nós toda a esperança. E talvez vocês se perguntem assim, por que o Davi começou falando sobre isso? É porque nós cristãos, às vezes, temos uma certa preguiça de pensar sobre a nossa origem. E a gente ignora que Gênesis 1 a Gênesis 11 são talvez algumas das porções mais importantes da Escritura, em que todas as outras coisas estão baseadas. Existe um Deus e Ele nos fez. E se você quer entender quem você é, você precisa perguntar para quem te fez. Não é? Faz sentido o que eu estou dizendo? E quem te fez? Deus tinha um plano ao te criar. A gente acabou de ler lá em Efésios. Então essa é a primeira coisa que eu quero libertar você essa noite. E você pode pensar que intelectualidade não é profética. Você está errado. Intelectualidade é profética. E conhecer as coisas e compreender as coisas torna você sábio para sobreviver no presente tempo. Portanto, leia, estude, se capacite, compreenda o mundo que você vive para a glória de Deus. Amém? Primeira coisa que eu quero libertar você: você não é filho do acaso e caos não é o seu Deus. Você surgiu de um ser perfeito, inteligente e que planejou toda a sua vida. Então, a sua vida tem valor. A sua vida tem muito valor.
Você consegue compreender que se alguém se dedicou a planejar uma história para você, é porque você tem valor? Então abandone agora essa sua vontade de terminar com a sua vida. Abandone agora a sua vontade e essa sua lamúria de dizer que ninguém te ama. Se ninguém aqui ama você, o que eu acho muito difícil, Deus ama você. E Deus vê motivos para insistir na sua vida. Certo? Isso é importante compreender. Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10, continuando a leitura, diz o seguinte: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus. Olha só, isso é muito legal. Pois somos obra-prima de Deus. Você já parou para pensar que você é a mais perfeita, a mais completa criação do ser mais plenamente capaz existente? Quem foi que te fez? Quem foi que te fez? Vocês dançaram pra caramba aqui. Agora eu quero a mesma energia na hora de ouvir a palavra, hein? Ó, eu economizei a minha, que eu sabia que eu ia precisar agora. Quem foi que te fez? Quem foi que inspirou esse livro? E o que esse livro diz a seu respeito? Que você é obra-prima de Deus. A obra-prima de Leonardo da Vinci é a Mona Lisa. É uma mulher que tem um sorriso que você não sabe se ela está feliz ou se ela está com dor de dente, né? Você não sabe bem. É a obra que ele é conhecido. Todo mundo, quando olha para a Mona Lisa, lembra do Da Vinci. Quando as pessoas olham para você, elas lembram de Deus? Elas lembram do seu Criador? Elas conseguem dizer assim: cara, você é a obra-prima de Deus. Talvez nem você olhe para você mesmo e diga: eu sou obra-prima de Deus. Diga isso. Tenha essa ousadia. Mas sempre tem uma segunda-feira, né? Que você vai dizer assim: não, cara, quem sou eu no rolê, né? Nesse dia em que bater esse sentimento que você não é ninguém, lembra, Deus disse que eu sou a obra-prima dele. Não sou eu que acredito nisso, eu não criei essa realidade para mim. É Deus que diz: eu sou obra-prima dele. E ele continua falando o seguinte: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Antemão, ou seja, anteriormente. No contexto de Efésios, quando Paulo está falando de antemão, ele está falando de antes da criação de todas as coisas. Antes que houvesse uma criação. Cara, antes que houvesse o mundo, Deus planejou uma série de coisas boas para você executar, boas obras para você fazer. E ele disse assim: a minha obra-prima vai fazer coisas boas em meu nome, para ser reconhecido como minha obra-prima, para que eu seja glorificado nele. Esse é o nível de cuidado que Deus tem para conosco. Esse é o nível de atenção que Deus dedica a nós. Planejar para nós um caminho de boas obras. Antes de fazer as coisas, antes de criar o mundo, ele planejou uma vida e uma história para nós. Eu quero com isso dar esperança para você e entender que propósito no homem não deve ser entendido fora, depois eu pego, do propósito de Deus para você. E aí eu queria voltar para esse tempo que ele chama de antemão e ler algumas coisas em Gênesis. Porque todo mundo aqui já tentou ler a Bíblia. Quem aqui já tentou ler a Bíblia? Fazer assim, leitura em um ano. Quem já tentou? Valeu, campeão. Você é 10, mano. Obrigado. Quem aqui já tentou ler a Bíblia em um ano? Levanta a mão. Quem parou em Levítico?
Cara, Levítico é sinistro. Todo mundo para em Levítico. Quem aqui conseguiu ler toda a Bíblia em um ano? Show. Quem levou 2 anos? Quem levou 3 meses? Tem gente que, rebenta. Eu acho que eu levei uns 7 meses a primeira vez e depois, enfim. Não faz muita diferença isso. Mas a gente sempre lê Gênesis, não é? Gênesis a gente sempre lê. A gente sabe a história da criação. E tem aqueles filminhos de criança também que são bacanas, que mostram, tipo, o mundo sendo feito, aí os bichos e não sei o que e tal. Então o relato da criação é uma coisa que a gente está bem claro, certo? Todo mundo aqui é fluente no relato da criação? Todo mundo aqui lembra como é que Deus fez as coisas? Então eu vou pular essa parte. Eu vou direto para Gênesis 1, capítulo 26. Que é uma coisa que a gente lê muito, que a gente ouve muito, mas qual é o nosso propósito? Está falando. Só que a gente às vezes lê rápido e passa despercebido. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Caramba, quanta coisa! Peraí, vamos de novo. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Ou, em outras versões, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é o como de Deus. Como Deus fez você? A imagem dele e conforme a semelhança dele. Esse é o como. Depois ele falou algo. Ele falou que esse homem dominaria sobre todas as coisas criadas. Aqui ele deu um propósito. Vocês entenderam? Como? Parecido comigo. Para quê? Dominar sobre todas as coisas. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então os homens são a imagem de Deus, as mulheres também. Então Deus os abençoou. Então Deus os abençoou. Essa foi a primeira vez que Deus abençoou você. O microfone está ruim? Ok, esse aqui tem mais grave na voz um pouco. Então Deus os abençoou. Essa foi a primeira vez que Deus abençoou você. Antes de você sequer ser alguma coisa na cabeça dos seus pais. Essa foi a primeira vez que Deus abençoou você. Olha, se der microfonia, a culpa não é minha. Eu estou fazendo o que eu posso. Mais? Vou fazer um silly walk aqui. Essa foi a primeira vez que Deus abençoou você. É legal que eu fico mais perto de vocês também. Eu não enxergo muito bem de longe. Eu acho que ficou pior. Alguém me ajuda a carregar esse trem. Vamos lá. O Fortão faz sozinho. Aí, tá ótimo. Agora eu fiquei mais longe de vocês. Eu fiquei meio triste agora. Ok. Vocês ainda estão me ouvindo? Certo. Tá bom. A primeira vez que Deus abençoou você, você não existia. Essa foi a primeira vez que Deus abençoou você. Antes que Deus te desse uma ordem, qualquer uma, porque todo mundo fica achando que a Bíblia é um livro de ordens, né? Tipo, Deus fica mandando. Não, peraí. Antes dele mandar qualquer coisa, primeiro, ele te fez parecido com ele. Segundo, ele te deu autoridade sobre todas as coisas criadas. Terceiro, ele te abençoou. E aí ele disse, então você pode interpretar que agora é uma ordem. Ele disse, sejam férteis. Cara, isso não é uma ordem, isso é uma bênção. Ser fértil é maravilhoso. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um menino de 8 anos e uma menina de 4 anos. Um menino de 8 e uma menina de 4. Cara, é maravilhoso ter filhos. Plantar alguma coisa e ver aquilo crescer, ver a fertilidade da terra, a fertilidade da semente é maravilhoso. Tu planta um bagulhinho desse tamanhozinho assim, no vaso, aí dali uns meses está grande e dando flores.
Como é possível isso? É a bênção de Deus na fertilidade. Então, fertilidade é uma bênção. Peraí, Deus ordenou, Deus me abençoou e depois me ordenou, e a ordem dele é uma bênção ainda. E multipliquem-se. É maravilhoso se multiplicar. Você que tem filhos sabe. É maravilhoso se multiplicar. É ou não é? Ter filhos é bênção de Deus. Você que planeja não ter filhos, você está errado. E depois ele fala, encham e governem a terra. Peraí, continua sendo bênção. Encham a terra, governem a terra. Isso quer dizer que, mesmo quando Deus ordena algo para o homem, e o sentido de propósito de Deus envolve muitas ordens, ainda são ordens abençoadoras. E que nos farão felizes no final das contas. Mas o propósito de Deus fica mais claro ainda quando ele pega esse homem que ele criou e ele coloca num lugar especial. Esse lugar é o jardim, que todo mundo conhece como Jardim do Éden. Deus não criou o homem e largou ele num deserto. Ele pegou o homem, fez ali do pó da terra e colocou ele num ambiente especial chamado Jardim do Éden. Nesse jardim, ele plantou todos os tipos de árvores que davam todos os tipos de frutos mais saborosos possíveis. Deus cuidou do sustento do homem, para que quando o homem viesse a existir, tudo estivesse pronto. Para pensar que para existir árvores, primeiro você precisa ter terra. Deus fez a terra. Mas se você precisa de animais que dispersem as sementes, Deus fez os animais. Deus não deixou a terra no meio da água, Ele separou. Ele sabia que a natureza precisaria de um ciclo de dia e noite para todas as coisas se desenvolverem. Ele fez isso. O ambiente que Deus colocou o homem era perfeito. E cada coisa que Deus criou era uma preparação para a próxima. Vocês estão entendendo? Luz e trevas, depois terra, depois árvores, bichos. O que ele fez no final? O homem. Isso quer dizer que todo o universo criado, toda a terra criada, foi colocada como um berço para que o homem, quando viesse, tivesse um lugar onde ele pudesse ser o quê? Fértil, se multiplicasse, exercesse seu propósito de dominar sobre todas as coisas. Ah, a terra é para o homem? Isso é uma espécie de antropocentrismo? Não, não é. Porque Deus deu para o homem uma responsabilidade. No versículo 15 de Gênesis 2, ele fala assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Cultivar, em outras versões fala cultivar e guardar. E agora a gente chegou na mensagem. Certo? Porque até agora era contexto. Deus colocou o homem num lugar especial e deu para ele uma missão de cultivar a natureza criada, guardar a natureza criada. Então, por um lado, sim, nós somos a coroa da criação. Nós somos o item mais importante da criação. Por outro lado, o nosso propósito não envolve abusar das coisas e destruí-las à nossa própria vontade. Pelo contrário, envolve cultivá-las e protegê-las. Deus deu tudo para o homem, inclusive companhia. Deus deu sustento com todas as frutas. Deus deu o ambiente com o jardim. Deus deu companhia criando a mulher, certo? Aqui fala alguém que o ajudasse e o completasse. E algumas pessoas veem nisso motivo para diminuir a mulher, porque o homem foi criado primeiro, depois a mulher. Não, só quem tem uma esposa que ajuda e completa sabe o quanto ajuda e completude, não sei se é a expressão, a auxiliadora idônea, o apoio ideal, o seu outro lado, o quanto isso é bênção. Então, garotas, vocês serão a bênção na vida de alguém, certo? Meninos, garotos, vocês precisam de alguém que seja ajuda na sua vida, porque você é um bagunçado, certo?
Não existe homem eficiente se não houver uma mulher que sopre as velas dele. Certo? E eu sei porque eu tenho uma esposa que cuida muito de mim. Então Deus supriu a companhia do homem. E é bem legal que Deus deu para o homem também razão dele ter prazer. Primeiro porque todo esse ambiente era um ambiente muito belo e prazeroso. Pô, quem não quer estar no jardim, velho? Um jardim, um pomar gigante. O pomar plantado por Deus. Não era qualquer jardim, não era o meu jardim, que às vezes é meio desastroso. Era um jardim bacana, bem plantado, bem cuidado, tinha tudo lá. Só isso já era motivo de prazer. Mas Deus deu deu a mulher para o homem. E quando o homem viu a mulher, ele falou assim, mano, finalmente. E está escrito assim, na minha Bíblia está assim, finalmente, exclamou o homem. Ou seja, ele tinha uma companhia que lhe dava prazer. Deus o visitava. Cara, olha quantas coisas Deus fez para nós. E Deus deu para o homem, talvez, aquilo que mais falte hoje, que é o senso de propósito. Ele falou assim, Adão, meu brother, vem cá, cola aí. Chega aqui, deixa eu te dar o bisu. Estou te fazendo para uma parada. Ó o jardim. Bacana, né? Bacana. Bonitão, né? Bonitão. Ó o rio. É seu. Cultiva isso aqui. E guarda isso aqui. Porque imagina você ficar a vida inteira no jardim mais legal do mundo sem ter nada para fazer. Esse senso de propósito acompanhou o homem por toda a história. Quando o homem caiu, em Gênesis capítulo 3, você não vê em lugar nenhum Deus expulsou o homem do jardim, ou seja, ele perdeu o ambiente. A terra parou de dar força para o homem e o homem precisou passar a trabalhar para poder ter o seu sustento. A gente conhece essa história. Ou seja, o sustento já não vinha mais fácil para ele. Criou-se uma certa inimizade ali, porque o desejo da mulher passou a ser para o marido e ela teve que se submeter a ele, porque foi através dela que a situação aconteceu, da ingenuidade dela, certo? No mínimo foi a maior DR da história, porque Adão apontou para Eva e falou, foi ela. Você não estava lá. Foi você. No mínimo foi uma DR, certo? Imagina depois que Deus saiu ali, tchau, Adão. Imagina, ficou Adão e Eva sozinhos e aquele climão, assim. Deve ter sido tenso. Acho que a serpente já tomou o primeiro chute, foi logo lá, né? Ok. Não está escrito. Não posso falar nada. Mas não se diz em lugar nenhum que Deus tirou do homem a incumbência de cultivar e guardar o lugar em que ele estava. Já não tem mais jardim. Não tem mais jardim. Mas o lugar em que você está, Adão, cultiva esse solo aí, tira dele o seu sustento. E essa família que eu te dei, você protege. Vocês estão entendendo como Deus não removeu o propósito do homem? Depois Caim, a Bíblia registra 4 grandes quedas do homem. A queda do jardim, a queda de Caim, que foi o primeiro assassinato, depois a corrupção do gênero humano em Gênesis 6, depois a Torre de Babel em Gênesis 11. As 2 primeiras são quedas pessoais. Um homem caiu. As outras 2 quedas são quedas sociais. Uma sociedade inteira caiu. Mas em nenhuma delas o propósito do homem é retirado. Os homens desviam do seu foco. Por exemplo, Caim edificou uma cidade. Em nenhum lugar Deus disse para ele fazer uma cidade, mas ele fez uma cidade. Por quê? Porque ele matou o irmão dele, deu um vacilo tremendo. Aí o que aconteceu? Ele se retirou da presença de Deus, ele foi viver longe. Sem a presença de Deus, ele não tinha mais proteção, não tinha mais ambiente, não tinha mais nada. Ele falou, o que eu vou fazer? Vou fazer uma cidade. E ele começou a agregar outros homens ao redor dele, provavelmente errantes como ele. Ok, edificou uma cidade. Lá, eles tiveram que fazer armas para se proteger. Eles tiveram que fazer instrumentos musicais para se divertir. Um deles não estava satisfeito com a companhia de uma mulher só, ele casou com 2. O senso de prazer dele já estava bugado. Ele não queria ter uma só, ele queria ter 2. E ele começou a matar gente porque
pisou no pé dele. Nesse ambiente de corrupção, o senso de propósito ainda permanece. Isso quer dizer o seguinte: o senso de propósito de ser o jardineiro que cultiva e guarda o lugar em que você está não foi retirado do homem. E esse é o seu propósito. Diga assim: eu sou um jardineiro. O jardineiro é Jesus, né? E as árvores somos nós. Eu sou um jardineiro. Todo pastor é essencialmente um jardineiro. Todo estudante é essencialmente um jardineiro. Todo pai, toda mãe, todo chefe, todo funcionário, toda criança é essencialmente um jardineiro. Sabe como é que eu chego a essa conclusão? Porque há boas obras planejadas de antemão para nós em Cristo Jesus, segundo Efésios 2. Certo? Certo? E o que a Bíblia diz a nosso respeito? Cultiva e guarda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, como estudante, é o melhor estudante possível? Cultivar é fazer prosperar aquilo que cai na sua mão. Então, se Deus deu para você uma faculdade, você estuda com todo o seu afinco? Aquilo que Deus te deu prospera? Se Deus te deu uma Les Paul, você toca ela o melhor possível? Você compra os melhores pedais possível? Você bota a melhor corda possível? Você treina o mais que você pode? Por quê? Porque a Les Paul que Deus me deu é uma semente que eu tenho que fazer prosperar. Se Deus te deu voz para cantar, cultiva a sua voz. Se Deus te deu um filho, cuida do seu filho. Porque todos nós ainda temos a mesma missão: fazer prosperar tudo que cai na nossa mão. Às vezes, o problema da igreja é que a igreja delega tudo para o Espírito Santo e fica esperando o sobrenatural agir sobre a vida das pessoas. E ela esquece que o Espírito Santo veio sobre homens, para que homens fizessem a vontade de Deus. Para capacitar esses homens a retornar ao plano original de Deus e devolvê-los de um povo que estragava tudo que caía na mão e que quebrava tudo que caía na mão e que largava tudo às favas, para um povo que passa a amar, cultivar, valorizar e proteger. A primeira obra do Espírito Santo é devolver ao homem o pensamento de entender quem é e quem você é. Eu sou Davi Mesquita, o jardineiro da minha casa. Eu sou Davi Mesquita, o jardineiro do meu culto de jovens, o jardineiro da minha igreja, o jardineiro da minha empresa, o jardineiro das pessoas que andam comigo. Quem é você? Eu sou X. Qual é seu propósito? Cultivar e guardar. A gente fica tentando achar grandes, ideias. A gente esquece que as verdades mais profundas e mais eficazes são as mais simples. E essa é a verdade mais profunda a respeito do propósito do homem. Ele nunca mudou. Jesus Cristo, quando veio, ele veio cultivar, primeiro, um grupo de 12 discípulos. Eram 12 pescadores do mar da Galileia. Tinha um deles que era um pouquinho mais estudado lá, que era o coletor de impostos. Talvez Judas fosse um pouco estudado também, porque era judeu. O resto, nem você escolhia para o seu time do campinho. Esses homens mudaram a história da humanidade. Porque um jardineiro olhou para eles e falou: vai dar fruto. Eu vou pôr minha mão aqui, vou cultivar esses caras e vai dar fruto. Quem foi esse jardineiro? Jesus Cristo. E em João 17, ele fala assim: nenhum dos que me deste se perdeu.
exceto o filho da perdição, porque esse era o destino dele. Não está escrito isso? Quem é o filho da perdição? Judas, o traíra. Tem sempre um. Exceto Judas, todos os 11 foram preservados. E é engraçado não, talvez profético, talvez, não sei, chame como você quiser, mas eram 11, depois 120, depois converteram 3.000, depois 5.000, e foi juntando, não era 5.000 tudo, não, era 5.000 mais os 3.000, mais os 120, mais os 11. Foi um movimento em onda, tipo pedra quando cai no lago, sabe? Que a parada vai crescendo concentricamente, do centro para as fronteiras. E esses caras começaram a migrar de cidade em cidade, mudar de lugar para lugar, onde eles iam, eles pregavam o evangelho. O que eles faziam lá? Onde eles iam, eles estabeleciam jardins. Essa cidade aqui é o meu jardim. Aqui eu vou plantar a semente do evangelho, vou cultivar e vou guardar até ela dar fruto. Quando dava fruto, o fruto ia para outro lugar. E lá crescia, multiplicava, até encher toda a terra. Sabe como é que o evangelho chegou aqui, nessa igreja do Nazareno? Porque alguém plantou uma semente. Alguém cultivou e alguém guardou. Esse é o propósito seu. Diga assim, meu propósito é cultivar e guardar. O quê? Só as coisas da igreja? Não. Absolutamente tudo que cai na sua mão tem que ser cultivado, tem que prosperar. O emprego que Deus te deu, você tem que valorizar. E ser um bom funcionário, ou ser um bom empresário, ou seja lá o que você for, freelancer, vendedor, marketing multinível, tanto faz. O que você for, você tem que fazer prosperar. Sabe por quê? Porque Deus é glorificado pelas boas obras que você faz. Você tem que ser um protetor das coisas que caem na sua mão. Não deixa nada se perder. Não deixa nada ser destruído. E nesse sentido eu digo especialmente das pessoas. Deus dá pessoas para andar com você, protege as pessoas, cuida das pessoas. Você está vendo o brotherzinho ir, sei lá, para um caminho que vai destruí-lo? Cara, protege. Traz ele de volta. Vocês estão compreendendo o que eu quero transmitir? Essa é a missão de todo homem, essa é a missão de toda mulher. E eu vejo que essa igreja tem procurado cuidar de um grupo de jovens. E eu achei isso muito legal. Tinha um grupo de adolescentes aqui na frente, que está aqui ainda. E aí? É nóis. Animadaços. Eles estão crescendo no evangelho. Além deles, há um grupo de crianças, tem algumas aqui, e eu imagino que tenha mais ali. É, porque eu estou ouvindo. Eu conheço esse alarido. Olha que... Nossa, que bênção. Eles são o jardim dessa congregação. Cada um de vocês tem que pegar um pitoquinho desse e falar, vem cá, filho, deixa eu cultivar você, deixa eu guardar você. Parece uma missão meio pueril, né? Sei lá, meio frágil. Não parece algo tão digno. O que você é? Um jardineiro. Não é, você é o vocalista da maior banda gospel do Brasil. É alguma coisa. É jardineiro. Não é nada. Mas, cara, Deus deu uma missão simples para nós, para que a gente usasse essa missão em todas as áreas da nossa vida. Eu gosto de guitarrista porque eu toco guitarra. Então, como guitarrista, você tem que ser um jardineiro guitarrista. Como vocalista, você tem que ser um jardineiro vocalista. Como pai, como mãe, como pastor. Cara, eu vou chamar de filosofia, mas essa missão do jardineiro, essa filosofia da jardinagem, funciona em todas as áreas da nossa vida, porque ela é o nosso propósito original. E com isso, eu dou para vocês uma ferramenta, uma maneira de pensar. Talvez não seja uma grande mensagem de grande eloquência, mas é algo que você vai conseguir fazer a hora que você sair daqui. É um pensamento que eu estou colocando na sua cabeça, é uma maneira de enxergar o mundo.
Todo o mundo passa a ser o seu jardim. A sua casa é o jardim, o caminho é um jardim. Cara, você nunca mais vai largar lixo no chão. Por quê? Você não joga lixo no chão do seu jardim. O seu quarto vai deixar de ser um caos. Porque o seu quarto vai passar o seu jardim. Aquele amigo que você detesta, um cara intragável. Não estou apontando para você não, porque não é você. Mas vou apontar para cá. O cara intragável, ele deixará de sê-lo. Por quê? Meu Deus, é uma planta terrível que está crescendo no meu jardim. Mas se eu cuidar, é capaz que dê fruto. Você lembra? É capaz, nem todo mundo, mas é capaz que dê. Você lembra aquela situação em que Jesus se deparou? Ele conta uma parábola de um jardineiro que encontrou uma figueira que não dava fruto. Aí o dono do jardim falou, vou cortar essa parada. Eu não, pera. Eu vou adubar aqui, vou cuidar e deixa passar mais um ano. Vamos investir um pouquinho nessa figueira? Vai que dá. Esse tem que ser a nossa mentalidade, de não desistir de ninguém. Não, arranca aquele cara, some com aquele cara é um traste. Não, pera. Se eu trabalhar nele um pouquinho, dá mais um ano. Cuida dele, vamos cuidar dele. Mas aquela criança, aquele moleque é um peste, aquilo ali só a vara de Arão resolve. Não, cara, amor. Gasta amor com o pior dos homens e ele vai frutificar para a glória de Deus. Vamos ser bem, pastor, eu posso ser bem explícito? Sabe aquele teu parente drogado, que é a desgraça da família na ceia de Natal? Não desista dele. Sabe aquela garota do seu círculo de amizade que é promíscua, que fica com todos os meninos, para não falar outra coisa, e ela se acaba na maquiagem, na vaidade. Você olha para ela, mano, andar com ela é capaz de engravidar só de andar com ela. As jovens da igreja devem fazer um muro de proteção em torno dessa garota, cultivá-la e guardá-la para que ela se torne uma florzinha do jardim de Jesus. Mano, tem salvação. Tem cura. Sabe aquele cara que discute política com você e que torna a sua vida um inferno por causa das postagens dele no Facebook? Cultive-o. Pode ser que ele se converta. Olhando para cá, eu vejo um jardim belo, cheio de frutos já. Vocês estão dando fruto pra caramba. Mas é lá fora que a gente tem que começar a olhar. Toda essa energia, eu não sou contra a energia, tá? Eu vou criticar porque profeta é assim, expõe. Toda essa energia que vocês demonstraram aqui no louvor precisa ser a mesma energia no evangelismo. Precisa ser a mesma energia para lavar a igreja. Precisa ser a mesma energia para obedecer os pais. Precisa ser a mesma energia para calar a boca quando você está certo, mas a autoridade está falando outra coisa. Mas eu estou certo. Usa toda a sua energia para calar a sua boca e ser obediente para a glória de Deus. E isso é bem difícil, porque a gente é muito bom em ser a boca de Deus. Falar em nome de Deus a gente quer muito. Eu vou ser profeta, eu vou chegar lá, apareci do profetão e vou derrubar todo mundo. Mas para se calar, quem é obediente para falar tem que ser obediente para se calar. E essa é a grande dificuldade nossa, calar quando Deus manda calar. Parar quando Deus manda parar. Avançar quando Ele manda avançar. É o jardineiro que está cortando. Esse galho não. Aí você se envolveu num relacionamento, tá aquele namoro bonitinho, mãozinha dada na igreja, dá ruim. Aí vem o teu líder lá, teu pastor, e fala, mano, se afasta que vai dar ruim, não sei o que tal. Aí você esperneia, por quê? Jardineiro, não é fácil.
Mas se há alguém que se preocupa com a sua vida o suficiente para intervir nos seus relacionamentos, é sinal de que é o jardineiro da sua vida. E vocês vão agradecer um dia por cada vez que o pai, a mãe, que Deus, o pastor, disse não. Não, 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 não. Você só fala não, 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 pera, só. Só falo não. Eu sou pastor de jovens, eu digo muito mais não que sim. E eles não dão trabalho. Minha vida com eles é tranquila. Eles não são jovens terríveis. Quer dizer, está gravando. Então eu não posso falar a verdade. Eu posso. Eles são jovens maravilhosos. Eles têm feito o meu propósito ser completo. Eu cultivo, guardo um jardim que está dando frutos. Acho que a mesma alegria que o líder de jovens tem ao olhar para vocês, eu tenho também. E isso enche a minha alegria, me enche o meu propósito de propósito. Porque, deu, né? O meu propósito fica mais propositudo, meu filho falaria isso, o propósito fica mais profundo quando eu vejo o meu propósito ser cumprido. E eu quero encerrar aqui. Eu não sei quanto tempo foi dado. Eu quero encerrar porque não há muito o que dizer além disso. É cultivar e guardar. Os irmãos ficaram com o meu esboço ali no final para pegar os versículos. Eu tinha 2 folhas de caderno escritas. Mas quando eu olhei para essa igreja, eu falei, Deus, o que eu posso dividir com eles? Só isso. Porque, na verdade, há pouco para ser acrescentado ao que vocês têm feito. Talvez somente essa mentalidade. Só esse entendimento. Talvez vocês estejam recebendo um nome para aquilo que vocês já fazem. Talvez Deus esteja confirmando no coração de vocês aquilo que vocês já praticam. Então, não é uma exortação, é um consolo. Sigam esse caminho. Mas expandam. Parem de olhar somente para a igreja e olhem também para os perdidos, para os piores. E tenham paciência com os piores. Que Deus dê para vocês o amor que recebe o pior dos pecadores e faz dele filho de Deus. Amém? Essas passagens de Efésios, elas constituiriam a segunda etapa da mensagem, certo? Essa mensagem, se ela tivesse sido pregada conforme o figurino, ela teria muitos contextos de Gênesis, mas eu senti que eu não devia apresentar essas coisas. Eu senti que talvez isso, uma outra oportunidade, a gente converse sobre esses assuntos de uma maneira mais estudo mesmo, uma parada mais cabeçuda. E se isso acontecer aqui, amém? E se isso não acontecer aqui, pode ser que aconteça no CAIS. A gente tem todas as sextas-feiras à noite um encontro de jovens chamado Encontro CAIS, que acontece lá no Guará. É um jardim como esse de vocês aqui. Eles são mais caladinhos, que eles são mais tímidos. Acho que eles são mais parecidos comigo, né? Falo mais baixo. E eu queria que vocês nos visitassem um dia. Peço autorização ao pastor e ao líder também, para convidar vocês a estar conosco numa sexta-feira à noite que vocês não tiverem programação. E vocês levem essa energia de vocês para dividir conosco esse espírito forte e vibrante. E talvez Deus misture o espírito vibrante com o espírito manso nosso, e disso surja uma nova maneira de entender o Evangelho. Amém? Queria muito receber vocês, me sentiria honrado. Se a gente for administrar esse conteúdo, eu vou fazer questão de, através do Henrique, convidar vocês, tá bom? E, de qualquer forma, eu estou muito feliz. Eu agradeço ao Senhor pela honra de estar com vocês e eu queria abençoá-los em nome de Jesus com uma oração. Amém? Abaixe sua cabeça e receba essa oração. Amém? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse grupo de jovens que me inspirou e que me apacentou, mesmo sem saber. Eles me inspiraram, me apacentaram. Isso é a graça de Deus. Na comunhão nós temos mais graça e o Senhor aparece para nós
com novas cores, com novas formas de entender a amplidão do Evangelho. O Senhor tem uma multiforme sabedoria que é revelada pela igreja, e essa igreja manifesta formas da tua sabedoria que eu não conhecia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua graça derramada a cada um dos corações através da explicação da tua palavra, que o Senhor possa ministrar a cada um dos corações aqui e que cada um deles se disponha, Senhor, a ser o jardineiro, aquele que cultiva, aquele que guarda, aquele que faz prosperar todas as sementes que o Senhor dá, aquele que protege todos que estão ao seu redor. Senhor, faça essa missão ser a missão da vida deles, o propósito deles, que eles se entendam dentro do teu plano, dentro da tua vontade, que eles compreendam que há um lugar para cada um deles, que foi escolhido antes da fundação do mundo para estar nesse lugar, nessa noite, ouvindo essa palavra, para que de alguma forma esse ensinamento fizesse neles morada e desse frutos na vida deles. Obrigado, Senhor, pela sua graça, que usa um pecador como eu para transmitir a grandeza do Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. O Senhor é bom, sempre bom, infinitamente bom. E tudo que nós temos em ti é graça, amor e aceitação. Obrigado, Senhor, pelo seu amor por nós. Em nome de Jesus é que nós oramos essas coisas. Amém.